Olá, pessoal. Esse aqui vai ser o último capítulo da nossa temporada e eu estou com três mulheres maravilhosas. Eu vou apresentar elas para vocês. A ideia é a gente discutir sobre liberdade dos corpos femininos, liberdades individuais mesmo, e vocês já vão entender o porquê. Eu vou começar aqui pela Bárbara. Conhecer a Bárbara na estiloterapia, né, Bárbara? Uma das primeiras. Isso, uma das primeiras. das Eu brinco primeiras. com as meninas agora que a gente fala assim, ela chegou quando tudo era mato. Literalmente. E a Bárbara também é desse time aí. Então, Bárbara, fala um pouquinho pra gente por que que você está aqui nessa mesa. Fale sobre você e fale sobre a sua profissão também. Olá, meu nome é Bárbara, eu sou fotógrafa de ensaios femininos, eu tenho um projeto chamado Intimate, onde eu falo e busco que as mulheres elas têm que ser, tem que se amar, tem que se reencontrar, tem que se respeitar, porque o mundo, né, o mundo da estética já fatura muito com a gente, já pega muito pesado com a gente, então a gente tem que aprender a se acolher. Então, meu trabalho me envolve isso eu vou falar um pouquinho disso aqui. Legal, muito bom. A outra é a Carol Marques, minha parceirona de trabalho. Através dela, eu dou uns passinhos aí no tango. E fala um pouquinho do seu trabalho, Carol, e o porquê, se é que você sabe, né? Porque a Carol, ela traz uma naturalidade tão grande assim no jeito dela ser. Mas o que que você acha de por que que eu convidei você para essa mesa? Oi, gente, boa tarde. Eu acho que pela diversidade do meu trabalho dentro da dança, né? Eu trabalho com danças a dois, mas eu conheci muito a Michelle num trabalho em especial, que foram mulheres que conduzem. Isso. Exatamente. Nós fizemos um vídeo dança chamado Essências, onde mulheres de diversas idades e diversas experiências voltadas ao tango elas dançavam e dançavam entre elas, trocando essa parte de quem propõe e de quem recebe a proposta. Na condução, na dança de forma geral, vamos dizer assim. Uhum. Bom, tem muita história Tem. para contar. Esse é só um dos braços do meu trabalho de dança. E, assim, foi muito importante esse trabalho na minha carreira, até mesmo de uma forma que me ajudou muito a me colocar profissionalmente no mercado. Eu acho que depois desse trabalho, né, do projeto Tangue-se, né, o Essências, com essas mulheres, acho que muitas pessoas passaram a me ver de uma forma diferente. Entendi. Uhum. Mas a gente vai falar Tá. sobre isso e sobre outras coisas daqui a pouquinho. Tá bom, legal. Obrigada, Carol. Nada. E a terceira é a Michele. Eu conheci a Michele nessa rua aqui mesmo, não foi? Na Boulevard. Eu trabalhava aqui perto, estava começando a dar aula de dança de salão e a Michele foi lá e deu uma aula pra gente, que ficou marcada, viu? Você tem um jeito bem marcante também. Mas assim, pessoalmente a gente está se conhecendo hoje. E eu gosto muito de seguir assim as coisas que você escreve, me inspira em muita coisa. Sou sua fã, já te falei isso, te acho muito inteligente. E aí fala um pouquinho do seu trabalho também e por que que você acha que você foi convidada, vai. Acontece. Eu comecei na dança de salão e eu costumo dizer que eu sou do meio e fora do meio, totalmente. Gostei. Né? É Gostei, isso, se definiu entendeu? mesmo. É total. Uhum. Porque depois de anos numa escola de dança, onde eu segui aquele que todo mundo conhece, bolsista, monitor, assistente, eu não encontrei mais meu espaço ali. Eu comecei a achar que eu estava mentindo. E quando eu acho que eu estou mentindo, eu preciso ir embora. Eu Isso. simplesmente preciso ir Legal. embora. Eu estava no curso de extensão, eu fiz umas aulas sobre metodologia, sobre dança na escola, e meu trabalho de conclusão foi sobre concepção aberta de ensino. E o que eu tinha aprendido não era nada disso, era fechado pra caramba. Entendi. Eu era uma sargento, Uhum. só que eu falei, não, vamos colocar o aluno aqui como sujeito da aprendizagem. E foi uma comoção, porque eu mesma não estava fazendo. Aquilo ali era por mim, era pelos alunos, era, gente, vamos acordar para outro tipo de coisa. Uhum. E quando aconteceu aquilo, eu falei, não, vou pedir demissão. E foi uma coisa que, assim, na época eu tinha carteira assinada de dança de salão. Quem trabalha aqui com dança sabe que isso é raro. E eu tinha 20 e poucos anos, eu falei, dane-se, vão me mandar embora, porque eu não posso vender uma mentira, sabe? Uhum. E depois que eu saí, eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou continuar nessa. Eu fui buscando meu caminho sempre sozinha. Não tive condições emocionais, históricas, sociais, religiosas de ser dama de ninguém.
de ser Adoro. segundo nome de ninguém, de ser fulano e parceira. Meu nome não é esse, meu nome é Michele, Uhum. sabe? Não preciso nem colocar o sobrenome de pai e mãe, não. Meu nome é Michele. Eu sou um indivíduo. Então, eu fui buscar outros campos. Em todo lugar que eu chegava, eu fui professora, eu. Obviamente, se algum parceiro, algum amigo precisasse, eu ia lá. E como profissional, sou sua dama, beleza. Mas todas as turmas era eu. E eu fui procurar projetos sociais, porque eu alinhava o propósito, alinhava o meu dom, o meu estudo. E projeto social, eles só pagam um professor. Então, era eu, não ia me colocar como mulher de ninguém. Essa é a primeira parte. E depois teve todo o estouro quando eu comecei com a coisa de dança solo, né? Que começou pela Zumba, eu indicava outras pessoas. E aí uma vez alguém falou, faz o curso. Eu falei, pô, não é minha, eu não sou o Ru. Eu não me acreditava, porque eu tava tão aqui, ó, dança de salão, tão encaixotada, que eu Verdade. esqueci que na adolescência eu era funkeira e era do axé. Aham. Então, quando chegou a Zumba, daquele jeitinho, eu fui vendo, mas Resgatou. ainda não era. Eu falei, tá, vamos colocar um pouco. Ih, um funk, olha a Anitta ali. Eu amo a Anitta por causa disso, que ela me ajudou. Eu falei, calma aí, vambora. Olha eu aqui de novo. Então, eu era livre, fui encaixotada pela dança de salão e depois fui libertada novamente quando eu descobri o meu sistema, o meu My Dance. Porque meu nome é Michele, como a nossa amiga, mas é Michele com Y. Aí eu aproveito e faço um merchan. Eu botei, MY, dance. O aluno pode estar falando me dance e My Dance. O que é isso? Eu faço as pessoas descobrirem a sua própria dança. Minha dança. Né? Sabe? Porque eu não é que eu sou a professora de alguém, eu sou a inspiradora de alguém que está me inspirando. Eu estou ali parindo aquele saber já está ali. Uhum. E aí eu estou fazendo as mulheres descobrirem quem elas são, indivíduos, sem ser mulher de ninguém, filha de alguém, irmã de alguém. Ela fechou a portinha, ela e ela, se tocando, se curtindo, sensualizando, sorrindo e vendo o poder que a gente tem, né? Nós somos a única passagem do mistério para a Terra, mesmo que a gente não escolha ser. Ainda é nossa missão. Incrível. É isso, gente. Ai, eu sou muito Ai, disputeira. parabéns, Mi, de verdade, adoro. Obrigada a vocês. Interessante, muito interessante, porque assim, eu tive muita dificuldade, eu cheguei a falar isso com Michele, eu tive muita dificuldade de conseguir 3 mulheres da forma que eu gostaria para estar aqui. Eu queria que fossem pessoas da dança, não consegui 3. Eu queria que fossem mulheres com uma consciência feminista, não se consegue. No máximo, assim, um ensaio, né? Mas aí, na hora de se expressar, rola uma certa dificuldade. E eu queria que fossem mulheres sem medo de falar. A Lu Rufino saiu daqui agora. Sim. Ferrou. Ela saiu daqui agora Sem medo de falando falar. isso. Ela falou assim: existem pessoas, mas para botar a cara e falar, já vai afunilando. Então, assim, primeiro eu quero que vocês saibam disso para que vocês saibam que vocês são escolhidas e especiais mesmo, porque não foi fácil. Uma honra. Não é porque, pô, eu tenho uma amizade com a Carol, tenho, ela sabe que eu tenho. Tenho uma outra com a Bárbara. E a Michele tem essa admiração. Pode nascer uma amizade também, né, Mi? Com Sim, certeza. lógico. Eu sou amiga de todas as mulheres, até as que não sabem. Daqui Até não as que não gostam de mim. Lógico que eu sou. Sim. Maravilhosa. Vamos chegar lá, né, Bárbara? Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Esse parêntese, só te adicionando aí, porque vem de encontro ao que eu falei, as mulheres não têm coragem de falar, porque quando a gente fala, a gente se expõe e a gente é relegada, a gente fica à Sim, margem. Eu sim. só tô no meio porque eu tô fora do meio. Sim. Porque eu sempre falei fisicamente, na aula ou na minha atitude. Uhum. Então não tem como eu ser do meio. Então elas não vão falar. E quando falam isso de não ser amiga, quando elas viram nossas inimigas, é porque elas são vítimas como nós. Só que são vítimas diferentes. O medo é tão grande que elas preferem ficar à sombra do opressor apontando junto. Então elas Sim, também são minhas amigas. sim, Elas sim. também estão comigo. Só que em outro momento. Sim, depois da descoberta, né? Sim. Por enquanto, não dá, não rola. Pode falar, Carol. Sobrevivência. Então, eu tô aqui viajando muito no que a Michele tá falando, né? Que nós participamos do mesmo meio, mesmo sendo fora do meio também, dentro e fora. E nós pegamos, acredito que Michele também, mais até do que eu, essa transição da mulher no lugar do segue o cara, mulher não pensa e mulher não pode recusar dançar. E eu reproduzi, a Michele falando assim, eu também fui sargentona, e eu fiquei, caramba, eu também. E eu reproduzi essas mesmas falas. Sim. Eu dei aula há muitos anos num espaço na Lapa, Espaço Cultural Bandeira, e eu lembro há mais de 10 anos atrás, ou mais, um pouco mais, em que eu dizia essas falas para as minhas alunas, e hoje
isso para mim é inconcebível, é incabível. Sim, que bom, né? E, inclusive, eu tenho eu trabalho hoje em dia muito mais com atendimento particular. Trabalho com casais, homens e mulheres. E eu percebo que a maior dificuldade das mulheres é justamente isso. Elas não dançam porque elas têm medo, e elas têm medo porque elas não reconhecem o que elas estão fazendo, qual é a parte dela na dança. Por quê? Porque ela sempre seguia. E então também tem uma coisa assim do se debruçar porque o homem vai te levar. E ao mesmo Uma tempo zona elas de se conforto, podavam, exatamente, de entender o que estava sendo, o que poderia, o poder que elas têm. Elas não dão um passo à frente, né? Elas esperam que deem Esperam. esse passo. Exatamente. Então, é muito interessante estar escutando o que a Michelle está dizendo, porque isso me remete a muitas lembranças. E também ela falou assim da parceria. Eu também tenho essa dificuldade. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, que também a Michelle conhece, que é o Plínio Costa, Sim. que é uma pessoa fantástica. E eu gosto muito de trabalhar com ele, mas assim, nós somos parceiros, mas nem tanto, porque eu acabo trabalhando com diversas pessoas. Sim. E eu tenho muita dificuldade no meio justamente pela minha personalidade. Porque hoje em dia eu não consigo mais admitir estar num lugar que não é meu. E estou dizendo isso porque eu trabalhei com uma pessoa dentro da dança de salão em que ela me tolhiu de tal forma que um determinado momento do nosso trabalho, nós trabalhamos em torno de 3 anos juntos, eu não falava. Eu era justamente o boneco em cena. Eu era a Nossa, mulher que mostrava os passos. Sim. E por quê? Porque no início ele até me dava espaço, só que ele não me orientava o que poderia ser falado, assim, de uma forma mais Bem estrategicamente, resumida. né? Pois é. E teve um fato que foi até em São Paulo, a gente estava dando aula juntos, e eu comecei a falar da parte da mulher no improviso da dança 2. E um aluno riu. Quando esse aluno riu, eu olhei por trás do meu ombro. Era essa pessoa que trabalhava comigo, esse homem, muito mais velho, muito mais experiente, muito mais conhecido no mercado do que eu, fazendo caras e bocas, me remendando. E aquilo, cara, aquilo criou um corte em mim muito forte. Sim. Te traumatizou? Porque a partir desse fato, eu não conseguia mais falar nas aulas. Porque na minha cabeça tudo que eu falava, eu tava falando besteira. Quase que eu falei M, 3 pontinhos. Sim. Besteira. E então eu vou ficar calada. E aí eu fui me calando. Mas esse é o poder que os homens têm. Sim, porque exato. a forma que eles fazem, a gente vai se apequenando para caber até sumir. Sim. E É um isso na relação. silenciamento. A dança de salão, eu costumo dizer isso o tempo todo, que vocês que leem o que eu escrevo ou a gente já conversou, é um diálogo de corpos. Só que é um diálogo de corpos onde a gente existe, que é numa sociedade patriarcal machista. Para a gente quebrar isso, é difícil. Então, os discursos, a gente aprendeu a falar que a dama não pensa, que a dama segue ele. E que o homem tá não pode certo recusar. e que não pode recusar dança, porque se você tá no baile, você tá ali para dançar. Isto é, a gente tá sempre para servir. Cara, porque gente, isso é desculpa, um só um cenário adendo. do- Desculpa. Você sabia que essa história da mulher recusar o homem é mais grave? Porque na época dos grandes bailes, se ela recusasse, o cara do lado de fora do baile dava uma navalhada na cara dela? Sim, eu Gente, lembrei dessa não história. sabia. E isso tem a ver com Mas a era recusa de uma nesse cantada, nível. por exemplo. Era Né? nesse Tem a ver nível. com o que acontece fora dos Mas aí o bailes. que acontece? Vai numa raiz além, anterior, porque como é que começou a dança 2? Eram as taxi girls. Eram mulheres pagas para dançar nos bailes. Tinha um cartãozinho que o cara furava e ela dançava. Ali era o trabalho dela. E o que isso transfere para agora da gente? O quanto tempo a mulher era vista daquela forma, como quebrar essa visão sobre a mulher para a partir daí ela ter essa independência. É muito difícil. É muito difícil a gente ensinar uma dama a ter autonomia porque ela não aprendeu a ter com segurança. Ela não sabe. Porque ali é o conforto, não só conforto, na verdade é um desconforto, porque com certeza dói também nessas mulheres. Quando elas olham e acham que a gente é uma mulher fácil, porque usou um batom vermelho, tá de saia curta ou rebola, é porque elas queriam ter essa liberdade. Sim. Entende? Elas queriam aquilo também porque é prazeroso, é divertido, a gente é iluminada. E muitas, eu já passei por isso, estava conversando com a Carol ainda há pouco sobre relacionamento. Não quer dizer que a gente tenha todo o letramento de gênero que a gente não passe nos nossos relacionamentos, porque a gente tem brecha emocional. Autoestima é uma via de mão dupla e é diária. Então, eu dou a aula de autoestima e vamos embora, vamos aprender autoestima, né? A gente não tem maior ou menor, a gente tem e ela vai sendo oscilante. Vai ter um momento que a gente vai cair. Principalmente nós, mulheres fortes, no trabalho. Eu li um artigo recentemente, depois vou até passar para vocês.
a maioria de nós, que somos mulheres potentes e a cara do nosso trabalho, tem um calcanhar de Aquiles justamente na vida amorosa. Uhum. Acho que, principalmente, infelizmente, são héteros. É onde acontece. Porque a gente é tão forte, tão potente, tão a cara do que Que é. a gente não aceita qualquer coisa. A gente tem um desabafo. E aí o que acontece? Pior. A gente não aceita, mas aceita. Às vezes. A gente, às vezes, tem um buraquinho que precisa desaguar. E aonde é esse buraco? Como assim? Tá esse... Não é tão feio, não. Tá bom. Eu já tô forte demais ali. Aí cai nessa dama. Seja criativa, vai, dança pro... Como, gente? Ela não sabe. Ela não foi ensinada. Liberdade é aprendizado. Uhum. A gente não aprendeu. Então, essa moça do táxi, os caras vinham, elas eram obrigadas, era o trabalho delas dançar. Como agora ela não vai? Antes a mulher, o pai pegava e entregava para o marido. Como agora ela não vai? Eu vi claramente isso como uma maquete do que acontece do lado de fora. A mulher não tem o direito de dizer não para um homem. Sim. Você está sentada numa mesa. E isso, até pouco tempo eu sentia isso, tá? Nos bailes aí que a gente... Ainda deve existir, não é pouco tempo, ainda tem. Eu não vou a Não, baile eu tô hoje. falando que eu sentia em mim, quando alguém vinha me convidar. Há cerca de vamos colocar uns 10 anos atrás, porque eu tô bem afastada da dança de salão, mas vamos colocar em uns 8, 10 anos atrás. Se alguém me convidasse, eu falava assim, caramba, eu não quero ir, mas e aí? Eu vou recusar? Aí eu levantava e ia dançar. Entendeu? Porque é aquela coisa de falar assim, eu fui educada para dizer sim para o que o homem quer. Óbvio. Posso contar uma história? Conte. É porque eu sou muito cheia de histórias, tá? Mas é bom. Surfando no que a Michelle acabou de dizer. Você sabia que tem um rapaz que ele mora até na região que eu moro, ali no Estácio, no Rio Comprido, que uma vez ele me tirou para dançar no baile e eu recusei. Isso tem 2 anos. 2 ou 3 anos. Foi antes da pandemia. Gente, o homem ficou possesso. Ele virou pra mim e falou assim: você não era assim. E ficou ali do meu lado. É De muito cara homem feia. isso, é muito atitude de homem. Aí Aí ele se afastou. E, gente, esse homem nunca mais falou comigo. Ele é quase meu vizinho, ele nunca mais falou comigo. Mais por causa disso, né? E- Realmente. fez Não, muita mas eu diferença fiquei na com sua essa vida. coisa engasgada. Falei, gente, é sério que o homem deixou de falar comigo Porque porque eu recusei e ficou um desconforto, porque vira e mexe eu vou pegar o metrô pra trabalhar, fazer alguma coisa e eu encontro o sujeito caminhando. Aí ele passa, baixa a cabeça, eu fico, cara, por que isso? Virou um ranço. Só porque eu disse não. Mas é lógico. Mas, ô, esqueci, eu Carol, não Nós pude somos disso, não. sim, nós somos Ironia. resiliência, nós somos Cara. compreensivas, nós somos dóceis. servidão. Eu tô chocada. Eu tô tô aqui- chocada. não, Tem eu mais tô muito história, tem mais chocada. história. Não, é porque eu luto disso, tipo, dentro da minha casa, né? Eu fui criada pela minha mãe, então isso vem muito da minha criação, isso é muito dos nossos diálogos, né, Michelle? Então, vocês estão falando aqui, eu tô aqui para aprender também. Então, relacionado à dança, eu tô, tipo... É porque a dança é a vocês podem reprodução dizer da não? sociedade. Então, Exatamente. é a mesma coisa. E muito crua, né? Muito Sim, clara. e ali. foi pra você criada ver. pra isso porque as figuras centrais é um cara cortejando e Isso mostrando a aí. mulher para os outros. Olha aqui, ó, essa mulher. E essa Olha, mulher não pode brilhar mais do que ele. Então, é Quer uma ver um coisa. exemplo fortíssimo? Vocês show. lembram do fuzuê que foi quando as mulheres começaram a dançar com mulher no salão? Não, eu lembro de outros fuzuês. Mas esse. Não, mas sempre agora é. tem outros fuzuês Porque também. Tipo, agora o fuzuê são os homens dançando com os homens. Tem isso agora? O Por quê? isso que eu sou fora do meio, gente. Porque isso daí é Tem. tão, Agora é o tão antigo fuzuê. pra mim. Mas Incomoda os isso- caras. Eu dançava Mas aí forró também essa é como outra dama há história. tanto É. tempo, porque sempre era normal. Tem uma música só de pele fina, do forró sacana, é normal, sabe? É tão... Quando não é Boa, visto Michele, como antinatural, lembrei. é tão fora da realidade. Eu lembrei. Outro caso. Tinha assim: se as mulheres dançavam no salão de dança, vinha um cara e separava as mulheres. É. Porque Não, e tinha lugar que não separava. permitia. E tinha lugar que não permitia que mulher dançasse com mulher. Surreal. Tinha um cara Gente, e separava. Sim, tá, porque ela tá precisando. É igual o fetiche. Isso, ele tá Quando o cara precisando, vê duas mulheres coitada. que se amam, que é a primeira Não- frase que o não cara muda. fala? O que ele vai falar? Ele vai falar, porque falta de homem, é só entrar homem aí. Vamos lá, deixa com vocês duas. Gente, não tem diferença. A dança de salão é a sociedade acontecendo. Vida. É É. chocado. E a primeira coisa que eu falo para minhas damas quando eu dou aula, a primeira lição é sobre, primeiro, não é 50% de cada um num casal. É um diálogo de corpos onde cada um dá 100%. Você está ativa sendo conduzida e ele ativo. Porque se ele tiver 80 e você 20, você está sendo carregada. Ninguém quer ser carregada. Sabe? Você não Sim. existe para isso. E ao contrário também, a dama me dança, que você falou, porque a dama vai e joga.
Não. Ela tem que ter a liberdade, perceber que ela tem o poder de ação. Acessibilidade. É lógico, porque quando é um casal, né? Vamos jantar? O cara vai e pergunta e você diz sim. Só acontece se você disser sim, se você disser não, não. Então, eu ensino as damas a primeira coisa, a recusar dança quando não está afim, quando está cansada, quando achou que o cara está bêbado. Se está no meio da pista e o cara foi ofensivo, fez alguma coisa com o seu... Tchau, sai da pista. Isso é óbvio. E outra coisa que eu ensino é tirar o cavalheiro. Eu coloco os caras sentados e ela tira. A liberdade está na mão dela, a felicidade também. Então, por que ela tem que sentar e aguardar? Mas ela precisa aprender. Algumas não sabem. Eu pego senhoras no projeto social, a mulher nunca se dirigiu a um homem. É, muito relacionada à forma como ela foi educada, né? E, Obviamente. e acaba acontecendo o contrário. Você recebe uma aula como a da Michelle, aí você faz aquilo no salão, na dança, e aquilo acaba virando a sua forma de se comportar na vida, né? Sim. Mesmo sem uma teoria, porque você vai fazendo, vai usando da prática de tomar a liberdade de chamar um homem para dançar, e daqui a pouco isso pode rolar na sua vida pessoal também. Exatamente. Eu vejo, sempre vi, de verdade, a dança de salão muito claramente como muito mais do que as outras danças, porque, por exemplo, o forró ele já tem uma determinada liberdade, mas a dança de salão ela é muito quadrada, vou usar essa palavra, Sim, concordo. como a sociedade ainda é. Ela é como se você fosse assistir um teatro do que acontece na vida. Porque Né? a maioria dos detentores do ensino são homens. Os donos de academia são homens. Eles Sim. reproduzem, eles ensinam para as bolsistas deles, que quando viram professoras também falam que dama não pensa, isso e aquilo. É. Então, uma tem que quebrar lá dentro ou sair desse meio e começar a fomentar, porque também não adianta. Mas ainda tá assim para vocês? Não, vocês nem são mais, né? Houveram mudanças. Mas Vocês agora, assim, eu acho que no quadro em geral você tem agora mais mulheres dando aula. Nós temos um casal de meninas que é a Isis e a Flávia, que estão com um trabalho lindo de gafieira. Eu já vi elas dançando, é Lindo. maravilhoso. Já Então, compartilhei isso- 500 vezes. Isso quebra muitas barreiras, sabe? Existem vários projetos de mulheres que conduzem, que propõem, e por aí vai. As mulheres dançam mais nos salões, até no tango eu vejo mais isso, eu não via isso. Então, assim, no forró nem se fala, no forró rola muito O forró mais. tem É um outra outro cabeça, grupo, é um outra outro galera, grupo, né? é uma galera diferente. É, mas assim, voltando à dança de salão, aquilo tudo me incomodava, porque eu já cheguei na dança, antes de eu ir para a dança, eu já fazia a pesquisa sobre o nosso sistema patriarcal. Então, eu já cheguei ali, digamos que assim, com algum certo entendimento. Aí me incomodava ver homens como professor e mulheres como partner, sempre. Não importa onde eu fosse. Era homem, professor e mulher como partner. Aí aconteceu uma situação comigo onde uma pessoa entrou para aprender a dançar, fazer dança de salão, como é que fala? Era bolsista, né? Uhum. E eu ensinei ele, e ele arrumou um emprego de carteira assinada 6 meses depois. Mas é lógico. Os homens Ele têm arrumou. muito mais. Nossos amigos ficam ricos. De Sabe por carteira quê? assinada. Sabe por que eles têm mais chance que a gente? Eu sempre falei isso para meus amigos homens. Caralho. Primeiro que tem a função do personal, que a gente não pode ser. Porque se uma mulher paga para ir sair com um cara, pressupõe outros serviços. E eu já passei por isso diversas vezes, porque eu Michelle, inclusive, você tem uma história muito pesada em relação a dança de salão. Acontece isso, né? As Você vai mulheres compartilhar? não podem. não sei, eu quero compartilhar no que é esporchar. Aí o que acontece? Como é essa reprodução da vida, por que os caras têm uma carreira muito mais bem-sucedida financeiramente do que nós, mulheres da dança de salão e até de conhecimento? São os donos de academia e tudo mais. Por mais que a Carol falou agora, deu uma melhorada mínima, como na sociedade Mínima. também mínima. Sabe por quê? Isso. O cara vai arranjar assistente. E aí ela é bolsista dele, é parceira dele, e às vezes ele engravida ela, acontece, né? Gente, E aí o acontece que muito. acontece? Em seguida, ele troca por outra mais nova, porque ela não tem mais o mesmo peso. Ela engordou, ela ficou grávida e parou. E aí Tá ele chata. troca e deixa ela para lá também. Então ela é uma mulher com um filho, com uma carreira que não foi para frente, mas a dele continua. Tá ou ele vendo? volta para casa da total, mãe, gente, é ou total ele o que vai para outra acontece. mulher. Isso Um ciclo. É um então, ciclo, na né? no Um nosso looping, né? trabalho, que as pessoas veem como um par sempre, e como esse par ser um homem e uma mulher. Tanto que eu cansei de estar no começo em escola de dança, e eu ia dar aula, tá aí o professor. Eu sou a professora. Aí, da pouco, tá lá dentro. Eu entrei no projeto de volta da prefeitura,
todas as camisas são escrito professor. E qualquer escola que você vê, academia, não sei o que lá, eu falei, como assim? Eu já trabalhei nesse projeto há mais de 10 anos, é a mesma coisa. Eu fui, primeiro, só uma blusa, professor, sem identidade. Eu peguei uma, cortei, fiz a minha roupinha de cheerleader. Fiz um top e uma saia, fui lá numa gráfica e coloquei um A vermelho, escarlate ali. Então, eu sou Legal, professora. adoro. E é maravilhoso que todo lugar que eu chego, quando eu conto, né? Aí todo mundo fala, professora. Pois é, porque é uma coisa pequena, mas é enorme. É enorme para mim, é enorme para as meninas. É que um estão fazendo apagamento minha da nossa aula. existência, né? Exato, porque eu estou de costas e elas estão lendo professorar, sabe? E, não vamos entrar na discussão de lugar, entrar na discussão nossa, de mulheres. Aí os caras fazem isso, né? Eles seguem trocando de mulher, deixando filhos por aí, indo para casa da mãe ou voltando, sendo sempre contratados, como o rapaz que foi. Porque a gente é só uma mulher, a gente sempre é só uma mulher. Uhum, Para ser mais do que isso, é muita coisa. uhum. E a gente só vai conseguir ser mais do que isso num meio que esteja só a gente. Que nós sejamos as donas do lugar. Sim, É. exatamente. Uma de mão dada com a outra. Porque até recentemente eu vi, Carol falou, Carol tá mais por dentro do meio, por isso que eu tô a partir do que ela tá falando. Recentemente eu vi uma escola de dança de mulheres. Eu falei, nossa, isso daí eu esperava. Eu fui até chamada alguns anos atrás, mas continuei minha vida. E aí, em seguida, eu falei, porra, vai ser demais, né? 3 mulheres, Mas vão já tem um contratar só homem lá. mulheres. Porra, desculpa. E desculpa, Quando eu vi que surpresa. contratou o cara, eu falei assim, Não, é engraçado. pelo amor de ué, Deus, não mas era uma escola de mulheres, não, É. já. Aí eu olhei e falei, eu É. simplesmente até parei de seguir. Falei, É não quero ver. decepcionante. me, mesmo. me Pra mim pegou foi tipo, porque pra modalidade que botaram o rapaz, eu fiquei, ué, mas tem mulheres que dão aula disso, inclusive eu também. Deixa eu fazer uma Eu olhei e pergunta. falei, cara, não dá. Vocês se surpreenderam com isso? Eu fiquei Não. com pena, na verdade. Não, Sabe que eu fiquei não. compadecida? Eu fiquei compadecida, que eu falei assim, pô, eu achei que, sabe, era verdade. Eu fiquei com Aham. pena de nós, compadecida por Entendi. nós mulheres, como Sim. grupo, A sabe? esperança renasceu, mas Afundou logo em seguida. Porque eu falei assim, de novo? Mais uma vez? Porque quando eu falei uma partinha da sexualidade, entra nisso. Em vários lugares que às vezes eu começava a dar aula, e eu nunca expus muito minha vida pessoal, porque eu acabava arranjando pessoas de fora do meio, olhava e achavam que eu não gostava de homem. Tinha lugar que eu ia dar aula. Por quê? Primeiro que eu já cheguei. Carol sabe que vários workshops, eu sempre gosto de fazer de cavalheiro, ia lá, não tem, não sei o que, eu vou de cavalheiro, não sei o Sim. quê. Eu vou ser bolsista, eu ajudo, eu faço tudo. E eu amo conduzir. E aí a gente pega essa pecha de cavalheiro. É. Então eu não sou uma mulher que tô conduzindo, eu sou um cavalheiro. Uhum. Tá faltando Não, um já cavalheiro e eu tô escutei preenchendo muito como isso. cavalheiro. Entende? não, é porque Já assim, escutei muito a isso em mulher. escola. Você vai fazer de cavaleiro? Eu falei assim, não, eu vou fazer de Carol. É, Entendeu? Porque assim. E não, aí ainda desculpa, pula pra eu isso. escutava assim, você vai fazer de homem? Aí eu, não, eu vou fazer de Carol. Eu vou fazer o papel do cavaleiro. Entendeu? Porque assim, não é um homem. E aí é por As pessoas isso- confundem- Muito. ainda tem muito E por isso que vai pra essa coisa da confusão. sexualidade que eu te falei. Ih, já Ué, passei ela muito por conduz, isso. então ela só pode ser lésbica. É, não, eu O que tenho. que... Sabe? Recentemente, eu levei um aluno meu num baile de dança lá no Recreio. E aí tinha uma menina, e eu observei que a menina dançava bem. Aí eu levantei da mesa e fui tirar a menina pra dançar um Lógico. bolero. Eu vejo Porque eu uma dama. queria praticar. Depois ele não se aguentou. Por que você tirou aquela menina pra dançar? Eu sentia, sabe, que a pessoa ficou desconfortável. Pegou no ego, Sim. Ficou Incomodado. desconfortável. Assim, Uhum. pô, mas você é uma mulher, vou tirar uma mulher pra dançar? Uhum. Aí eu fiquei, gente, o que ele tá querendo ensinar com isso? Não, Mas aí tu vê, olha que loucura o papel que a gente tem. A gente é visto o tempo todo como puta ou como lésbica. É. Porque a gente toma atitude. Porque ao mesmo tempo que me viam como uma mulher que tava lá, chegava... Eu não dava pra ficar falando o nome das academias. Mas que eu cheguei lá e comecei a dar aula, não sei o que lá. Pô, a Michelle é uma macho, não sei o que lá. E aí tinha até alguns que zoavam. Deus, né? Então gosta de mulher, não sei o que lá. Em contrapartida, por causa do vestido, do rebolado, do Era batom puta. vermelho, não sei o que lá. É. Ah, tá aqui pra tirar o homem de alguém. Uhum. É, isso A reflete gente tá muito sempre no, nesses no dois meus lados. ensaios, É. muito. Não é? Isso Então, eu reflete vou dar muito um nos corte ensaios. na questão da dança de salão. A gente pode até voltar depois, Sim, sim, pra sim. gente poder inserir a Bárbara Sim. também. Porque Lógico. Ai, ela Bárbara, não- quero te ouvir. ela não é da dança, né? Ela não, Não, tem minha uma amiga, eu tô experiência. aprendendo também, porque eu tô É. chocada. Não, E e vai agora a gente acrescentar, A minha vai... ca- eu tô sentindo a minha cara quente, porque eu fico
por mais que não sejam coisas, como é que eu posso dizer assim, óbvias, mas ainda assim é uma porrada que a gente leva. Sim. É. Porque eu fico. Porque foi como elas falaram, né? Estavam presencio e emocionadas vivencio com uma cada coisa. coisa. É surreal. Isso pra Sim. mim é uma. Vocês é vão surreal. falando, as histórias vão fervilhando na minha Sim, cabeça. a Tem minha- muita história. E sério. eu passo muito. Hoje em dia eu passo menos. Porque agora, assim, eu tenho me apropriado mais do meu lugar. Então, às vezes, quando alguém vem me falar uma coisa, uma besteira dessa, eu já dou um corte corte. elegante. Pra não Uhum. perder, assim, a postura. Mas às vezes eu desço do salto, sabe? Ah, mas é bom também, né? Com certeza. Ah, também tem hora que não dá, Corto. não. Aí sabe o que Ah, acontece? Que isso aí, um parênteses antes da nossa amiga. Nossa, como ela é grossa. Ah, Eu Ah, estou grossa, porque a Grossa gente é isso. grossa. TPM. Porque quando a gente exige Louca, respeito, a então. gente é grossa. E a gente tá Porque se fazendo o mesmo que o cara posiciona, falava. né? Tem 2 professores famosos que às vezes eu via eles falando, eu falei, cara, é exatamente como eu falo. Mas Em todo aí- lugar eles falam igual, como eu falei do Sargentona, mas a Michelle é sargentona, a Michelle é grossa. mas Eu se sou você, assertiva. se você tirar ele, se ele for grosso com você, foi você que tirou ele a paciência dele, aí você que fez ele ser grosso com você. Nunca é ele, é sempre a Uhum, gente também. sim. Tem isso também. Sim, É sim. impressionante. Então, meninas, eu separei algumas fotos de vocês. Tiago, se você puder colocar a foto pra gente, pode ir passando de todas, tá? Ai, meu Deus, o filtro. não trouxe filtro de Instagram. Olha só, vamos falar. Tem filtro também. hein? E assim, eu tive dificuldade de escolher porque assim, são fotos muito naturais. Sim. Olha só. Ai, eu amo. São fotos Vamos assim que, sei lá, a Carol, por exemplo, a Carol vai fazer uma viagem e ela faz uma foto bonita, às vezes faz alguma produção mais de estúdio também, sai bonita. É uma coisa que eu sinto que já faz parte de quem vocês são. A Bárbara, ela é aquele combo de estimular a mulher a ser e também ser. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho para mim sobre a liberdade de vocês com seus corpos, de onde que vem isso, se foi através de uma mãe, se foi uma quebra de comportamento familiar, porque é a minha história é uma quebra, então, devido a tudo isso, tem uma dificuldade ainda, determinados julgamentos ainda pegam, porque tem, né, A gente sente muito ainda. então, assim, eu queria que vocês falassem isso. Começa por você, Eu tô Bárbara. totalmente quebrada do sentir. Já. Aqui, minha filha, eu ando na rua nua. Ai, meu sonho. Sai comigo. Eu já fiz ensaio nu. Bora. Não, pra mim, não tem, não existe. Eu quero voltar um pouquinho nessa questão que você falou de ser puta ou Lésbica, pra Ou usar a lésbica. palavra mais. porque eu mudei o nome porque eu comecei fazendo ensaio sensual. Sim. Sendo que ensaio sensual é uma coisa muito abrangente, É. né? Então, o que é sensual pra você vai ser diferente pra mim, que vai ser diferente pra ela, enfim. Então, a minha proposta de ensaio sempre foi: como que você não se vê? O que você olha no espelho e você fala, não gosto? É isso que eu quero valorizar. Tanto que as minhas fotos, elas têm... Eu não faço manipulação do corpo. É só luz, imagem, cor e tudo mais. E o máximo ali, contraste, sombras e tudo mais. Mas, assim, é extremamente cansativo você ter que praticamente fazer com que elas se convençam de que elas podem. De que a gente pode se amar. Porque ou você vai ser puta, ou você vai ser lésbica. Porque ou você não vai ser uma mulher casada. Porque uma mulher casada não faz esse tipo de foto. Esse tipo. Porque o seu corpo tá fora do padrão. Qual é o padrão? Por que existe padrão? Quem inventou isso? Quem inventou o padrão? Homens, né? Inventou o Homens, padrão. né? Exatamente. E aí, Lógico. voltando no assunto de a mulher... o cara que engravidou a menina do trabalho e tudo mais. A menina novinha tá de boa fazendo isso aí comigo. Agora, a menina que ele já engravidou, já largou e tudo mais, meu Deus, Destruída. eu tenho Sim. que conversar um monte e é extremamente cansativo mesmo, porque assim, por que homem? Eu falo que a autoestima de homem tinha que vender na farmácia. Nem me Ou fale. dar de graça, né? Porque também já dá muito dinheiro pra eles também. Pode dar de graça, sabe? Os caras já acham que são especiais, né? Se a gente dá meio oi, acabou. Acabou. Você já abriu as pernas praticamente. Então, eu sempre penso
sempre parto disso. Tipo assim, por que que a gente não pode se dar? Por que que a gente não pode se respeitar? Por que que a gente não pode se amar do jeito que a gente é? As pessoas não têm que ir pra tirar uma foto e vai falar, ih, não, tem que botar um filtro, porque meu nariz tá assim, que a estria apareceu, porque a gordurinha não sei o quê, porque o braço... Não tem, gente, não tem, não tem. O homem gordo, branco, azedo do lado esquerdo, baixo, não vai ter isso, o cara vai estar lá, Os valores são outros são para eles. completamente outros. Então, assim, a minha luta é essa, sabe? A minha luta é essa. Eu falo que é cansativo mesmo, porque é muito difícil você ouvir exatamente... Eu escuto exatamente as mesmas coisas. As Daí- dores são iguais, né? A gente tá sob o mesmo Exatamente. Então, julgamento. assim, eu tenho que meio que... Eu gravo um discurso, mas não é porque eu quis, não. É porque realmente as dores são as mesmas. Então, eu falo exatamente as mesmas coisas. Falo, cara, eu só quero que você se olhe. E, assim, eu nunca tive, literalmente, eu nunca tive... Eu já fotografei mais de 50 mulheres aí, porque eu comecei também no ano da pandemia. Então, foi uma coisa muito, né? Até a gente voltar à rotina. Nós estamos ainda voltando à rotina. Mas eu nunca tive um resultado que a mulher falou assim, nossa, eu tô horrível. Muito pelo contrário. É a Muito. redescoberta, né? Muito. Bárbara, você não fez, não tem Photoshop? Eu falo, não tem Photoshop. Essa daí é você. Eu acho que é a primeira vez que a pessoa se vê, né? Exatamente. Inclusive está lá no meu contrato. Eu não faço uso de Photoshop. Se você tem uma pinta, se você tem uma estria, se você tem um buraquinho da celulite, ela vai ficar lá. Vai Aí, aparecer. Primeira vez só, essa frase de Michelle, primeira vez que a mulher se vê depois que tiraram quem ela era. Exatamente. Porque a gente é uma, a gente cresce uma, a gente se curte, a gente se diverte, a gente é criança e alguém fala, fecha as pernas, seu peito tá crescendo, coloca um sutiã, Exatamente. menina não anda assim, olha, Exatamente. vamos falar. E aí começa, isso tudo vai começa tatuando o no nosso molde, corpo. Tem cabelo. Se você tem cabelo Exatamente. curto, o homem não gosta Ou- de cabelo curto. Eu sofri muito isso, elas sabem. Eu tinha um cabelo enorme. E quando eu cortei, até o cabeleireiro, que inclusive era homossexual, ele falou assim: Nossa, você vai levar muita cantada de mulher. Eu, por quê? Meu Deus. Ué, porque esse corte é gay. Aí eu olhei pra cara dele, eu, porque esse corte é gay. Não, e a fiquei, Carol ficou sério? infinitamente mais bonita com esse cabelo curto, Cara, gente. Quando eu Meio- vejo a não, e foto tá dela grande, de porque eu cabelo, adoro nem mandar um parece a mesma raspado. Não Não, manda um parece. raspado do lado. Ai, e eu vai ficar adoro. Uma vez eu entrei no apartamento do meu irmão e eu raspei os dois lados. Ficou um moicano. Aí meu irmão virou pro meu sobrinho e falou assim: Vai, Gabriel, abraça seu tio. Olha Aí eu falei só. assim: Vem, abraça seu tio que tem peitinho. Que é muito mais bonito que seu pai, ganha muito mais do que ele trabalhando com dança. Ah, olha, ele ficou, sabe? Acabou Tipo, com ele. e, cara, eu nunca deixei de ter namorados por isso. Não Porque mesmo. o cabelo não transa com ninguém, é outra coisa. Exato. Aliás, o último eu até dispensei. Eu tava saindo com um rapaz que eu falei assim: Nossa, meu cabelo tá grande, acho que eu vou cortar. Cara, o cara quase bateu com o carro. Ele não, mas você vai cortar o cabelo? Aí eu falei assim: Eu acho que eu tô pensando em raspar ele todo. O homem ficou desesperado. Desesperado. Aí eu pensei: Não, peraí, eu tô com a pessoa errada. Perfeito. Então, na semana seguinte, não existia mais esse cara. Sim. Entendeu? E ele deve estar até agora pensando por quê. Agora a gente espera que ele escute isso. É. Vamos mandar pra Ô, ele. Carol, aproveita então e fala um pouco sobre a sua família. Como a sua família é com essa questão da liberdade do corpo da mulher. Então, eu lembro uma vez que eu estava em Buenos Aires e em Buenos Aires tem banheiras, né? Nos banheiros dos hotéis. E eu lembro que eu fiquei, cara, eu preciso fazer uma foto na banheira. E publiquei no Facebook. A minha Maravilhosa, mãe, inclusive. na hora, cheio de espuminha, né? Eu tirei, Sim, eu eu fiz amei de aquela mim foto. mesma. Uhum. A minha mãe, na hora, um absurdo, você está pelada em Buenos Aires. Porque a cabeça da minha Eu mãe. amo estar pelada em Buenos Pô, Aires. mais pra frente eu faço parte de um livro que são mulheres em luz e sombra, só mulheres de diversos corpos, grávidas, brancas, negras, enfim, de todos os tipos, tatuadas ou não. E tô lá, Carol Peladona, e eu adoro ter participado desse trabalho. Fiz outra recentemente também na minha casa, meu estúdio. E engraçado, a minha relação com o meu corpo melhorou muito através desse meu redescobrimento na dança. Mas muito a partir dessa minha época desse trabalho que eu vinha conhecer a Michelle Branca, entendeu? Do tanque das mulheres. Uhum. Então, assim, meio que descolou. As placas foram descolando. Então, no meu caso, foi É porque muito... sal da dança de salão. Então, exato. Porque eu tive uma passagem na minha carreira que foi fazer a faculdade de dança na Angel Viana. Sim. Eu fui na sua formatura, lembra? Sim, lembro. E na Angel eu me dei de cara, eu tinha um cabelão, com as meninas dos cabelos raspados, que não raspavam a axila, que a perna era cheia de pelo.
e os peitos sem sutiã. Eu fiquei, cara, que é O isso? que eu tô Posso fazendo ser aqui? livre de Então, assim, verdade. a minha vida foi um antes e um depois dessa faculdade. Sim, eu me identifico. Eu não perdi algumas coisas de dança de salão, mas eu consegui trazer coisas da Angelviana para essa minha vivência de danças a dois. Sem criar, por enquanto, muito barulho, né? Porque ainda existe essa coisa do machismo, mas assim, eu acho que eu busco uma forma mais sutil de trabalhar com isso, de Sim, eu quebrando já isso aos percebi. poucos. Eu já percebi. Né? Então, assim, Uhum. eu tenho um outro estilo. Sim, sim, sim. Mas no meu caso, voltando, foi quebra de padrão familiar mesmo. Uhum. Inclusive, eu trabalho na minha casa, né? Eu tenho um apartamento ali na Praça da Bandeira e dou aula lá. E quando eu comecei a dar aula na minha casa, foi muito complicado, porque meu pai, que mora no primeiro andar, frequenta o bar da esquina. E quando os homens do bar da esquina viam um monte de homens chegando no prédio e a Carol abrindo o portão, isso gerou um burbúrio. E ele chegou a proibir que eu desse aulas lá, Uhum. porque as pessoas estavam dizendo que era puteiro. Uhum. Por isso que hoje em dia tem um cartaz com luzes ao redor, porque para sinalizar que é dança. E eu também fui acompanhando esse processo do meu pai, super machista, muito conservador, que ele foi ficando com o tempo muito sem graça, porque eu fui aparecendo nos projetos, nos jornais, Uhum. e aí ele foi meio que entendendo que não Que é era um por trabalho. aí. Exato. Sem contar o fato de, cara, é o que me sustenta e eu não bato na porta deles para pedir um centavo, E entendeu? um Então, parêntese, mesmo que fosse puta, mesmo que fosse um puteiro, sabe? Tirando toda a discussão que a gente possa ter Sim. sobre os motivos que uma mulher escolheu, sobre isso também ser algum tentáculo do patriarcado, mesmo se fosse puta, por que não mereceria o respeito? Sim, E com só, certeza. e só para arrematar um pouco da minha experiência, eu também tive muitas dificuldades de me relacionar com pessoas fora da dança justamente por isso. Você trabalha com dança, mas aí você se esfrega no cara. É. Ai, cara, insuportável. Mas aí você. Ah, outra, né? Já passei coisas do tipo: um cara foi fazer aula comigo e ele ficou excitado. E ele ainda perguntou: Mas você não tem medo de dar aula aqui sozinha, não? Meu Aí eu Deus. fiquei Eita, porra. Aí ficou- bolada. Não, eu porque fiquei eu tenho uma faca bolada. aqui atrás. É. Aí eu falei, então, minha família mora nesse prédio, meu irmão mora aqui no quarto andar. Aí eu tive que dar todos esses indícios pro cara baixar a bola. Foi bizarro. Eu nunca mais atendi ele. Lógico. Juro. Mas foi assim, a Eu- única situação esquisita que eu passei com um aluno. Sim. Entendeu? Mas assim, acontece essas coisas. Acontece, né, Carol? Eu tô de prova. Nossa, Mas aí Michele, você vê a cara, olha, a bizarrice sua que- história, Michele, é de terror. É de terror. Por favor, conta isso aqui. Não vamos ter tempo. Droga. Michele, fala agora pra gente como é a relação da sua família com a questão da liberdade dos corpos das mulheres. Então, a minha família é um balaio, sabe? Um balaio. A minha família é um acampamento cigano, sabe? E ocorria que a gente cresceu na casa da minha avó, então realmente era um acampamento cigano. Todos que se separavam, não sei o que, ela iam morar lá. Minha avó teve 8 filhos, 4 mulheres e 4 homens. 2 das minhas tias lésbicas. Então, tudo que eu vejo hoje, quando, meu Deus, mudou, não sei o quê, eu cresci com naturalidade Entendi. com tudo. É outra situação, né? É. Eu vi vocês falando, padrão familiar. Não, eu nunca precisei. A minha já é mais parecida com a da Carol. Eu nunca precisei porque tinha essa liberdade. Uhum. Porém, como os exemplos que eu falei sobre o fecha-pé, não sei o quê, foi porque eu vivi. Em dado momento, eu só fui sabendo depois. Era tudo tão natural. A gente ouvia bastante música, MPB, o pessoal da Bahia, sabe? Minha tia sempre amou. Então, qual é essa referência? Tinha os Novos Baianos, aqueles clipes da Gal, da Maria Bethânia, do Caetano. Todo mundo era meio isso, meio aquilo, e pouca roupa e tudo maravilhoso. Entendi. Só que eu fui crescendo. Uhum. E aí, uma vez, foi a primeira vez que eu ouvi, foi um tio meu que falou isso que eu tinha que colocar um sutiã, que meu peito estava crescendo. Eu falei assim, sabe? Eu devia ter uns 11 anos, talvez. Aquilo não queria me dizer nada. Meu Deus, 11 anos. Eu brincava com os meninos. Eu tenho um irmão, homem só, e a maioria da rua era menino. Então, eu brincava com todos os meninos na rua, então não tinha essa separação. E a gente tinha uma situação de vida que ganhava muita coisa das pessoas, então não tinha negócio de gênero desde aquela época. Eu usava a mesma blusa do meu irmão, o mesmo short. Uhum. Eu só fui comprar e usar coisa rosa e virar até uma referência na época do trabalho de vestidinho, não sei o quê. Mais tarde, com a dança, e aí descobrindo a coisa da saia e de girar. Mas eu era muito, entre aspas, masculina, por conta dessa infância.
Na adolescência, eu fui descobrindo que não era tão desejável a forma que eu era, mas eu era muito inteligente. Eu falei, então eu posso descobrir a forma que eu vou ser. E aí veio, como eu falei, depois do resgate com a Anitta, o funk, o axé, isso libera muito a coisa da dança, libera nossos A corpos. sexualidade. Então eu ia para os bailes, eu dançava, eu rebolava, eu ia de shortinho. Era a época que começou o Tchan, tinha aquele shortinho do Tchan, então eu começava. Obviamente. Então eu Olha, na descobria. primeira mês nessa eu já falei 300 adoro você. E aí, então eu falei, o quê? Eu sou gostosa. Talvez não tivesse nem essa palavra, então vamos embora. Eu fui indo, por que que eu vou traçar todo esse caminho? Aí eu fui, tinha liberdade, quando chegava tinha o homem na casa que mostrava, eu era mulher, né? Que eu era só uma menina, uma adolescente, depois que eu fui, né, descobrir isso. Quando chegou a dança de salão, eu comecei a Encaixotou. usar preto, a usar É. marrom, só porque coincidiu com uma coisa. Não passamos, mas é uma realidade, todas nós já passamos. Eu tinha acabado de passar um assédio num outro trabalho. E culminou com eu não querer mais trabalhar com o público, blá, blá, blá. Acabei de uma escola de dança sendo recepcionista. Mas eu fui para lá para me esconder. Eu não sabia que era uma escola de dança. Eu fui por uma indicação do CAT para ser recepcionista. Eu achava que ia estar escondida num lugar, que era shopping, sabe? Quando eu passei o assédio. E aí, o que que aconteceu? Era uma escola de dança. Nova. A dança sempre foi uma coisa assim, ai, legal. Só que eu pensava, não é para mim, minha família não tem dinheiro, dança é de quem fez balé. Então a dança ficou guardada, porque eu amava mesmo a música, mas sempre pensava, imagina num clipe. Amava os clipes Madonna, Michael Jackson, era essa época, sabe? Mas deixei passar. Quando lá na escola de dança, ainda passando pelo perrengue, né, de ter passado aquilo, ainda bem que tinha a irmã da dona era psicóloga, eu contei para ela que eu estava ainda com ansiedade, síndrome do pânico, nem existia o nome, mas era aquilo. E ela ia, me dava uma bola, não contava para ninguém, ficava na recepção e eu vi o pessoal da janela, os bolsistas. Eu falei, cara, é isso aí, aqueles clipes que eu queria do George Michael, é isso daí. Mas aí eu ia ficando lá. Eu fui ficando, como eu vim desse assédio, eu comecei a me fechar. Então não era mais a menina do funk e do axé. E chegou ali, era dança de salão, uma coisa que a gente via que era mais careta, mais fechadinha. Ai, gente, vai ser outro drama, mas é rápido. Aí a casa da minha família pegou fogo, a gente perdeu tudo. Vou contar rápido para não entrar nesse. Quando eu estava melhorando, aconteceu isso. Eu tive que sair da escola de dança para um emprego para ganhar melhor, para ajudar a reconstruir. Quando eu saí desse emprego, os donos falaram: vem fazer aula de dança à noite. Vai ser bom para você, vai desestressar, você vai sair. Tudo que eu vendo para os alunos, eu comprei, eu vivi. Todas essas curas do assédio, da depressão, de descobrir de novo, eu comprei ali. Então, era muito grata. E fui deixando, sim, entrar nessa caixa. Era uma caixa de segurança naquele momento. Então, eu ia lá... Então não teve a ver com a família, né? Não. Aí eu teve essa botava, história. entrei na dança de salão, eu botava roupa mais preta, que a maioria usa roupa preta, não usa na dança de E salão? legal porque Aí tem botava muito a ver roupa com marrom, você. É. sim. E aí, quando chegou na parte da Zumba e a Anitta e voltei para as escolas, sei que ela foi quando eu voltei a Michelle lá. Eu lembrei quem eu era. Então, a tua história, já bem diferente da história da Carol, é que você é uma mulher livre devido à forma que você foi criada. Houve algumas coisas no caminho. A Carol, eu tive ela... que me libertar. A Carol, eu e a Carol, assim, a minha história é muito parecida com a sua. Teve que ter aí um caminho da libertação, teve muita culpa, teve que buscar respostas, acredito, né? Apesar que eu Ainda acho que estou no meu você caminho da libertação. ainda está no caminho, né? Ainda Apesar estou. que eu acho que eu e você temos histórias parecidas, mas nós temos comportamentos diferentes dentro desse assunto. Mas né? entende Assim, como eu falei para vocês da autoestima ser uma sobe e desce? Eu tinha total liberdade. A sociedade, com todas as suas doenças, sabe? te Machismo, adoeceu. assédio, me fez Te voltar para adoeceu. uma caixa e entrar numa atividade que era uma proteção, eu fiquei lá protegida. E isso não fez com que, quando aquela parte que eu falei de relacionamento, e Carol falou, não ficava com pessoas de fora porque os outros entendiam. Fez justamente eu repetir e buscar caras de fora que falavam isso tudo. Então eu fiquei novamente livre, mas isso é tão oscilante, por mais que a gente tenha liberdade, oscilante. autoestima, É isso oscilante, fere tanto a realmente. gente que eu buscava de Depende fora. do meio, depende do momento, depende de muita coisa. Eu não Bárbara. tinha mais essa prisão ali, minha, mas eu buscava algum cara para me prender, mesmo estando livre, sabe? E, Bárbara, eu também quero que você fale para a gente poder entender como que cada mulher tem uma história para poder Carol. chegar
nessa liberdade ou não, né? Você chama Algumas... ensaio do quê? Aquela hora você falou Intimate. sensualidade. Hoje eu chamo de intimate porque automaticamente quando eu falava sensual, as pessoas achavam que era a revista da Playboy pra É homens. ensaio sensual, né? É. Mas Era fala impressionante. da sua história, assim, da sua Sim. família com o seu corpo, com a sua relação com o seu Sim. corpo. Eu vim da família tradicional brasileira, né? Casamento ali normal, tudo bonitinho, tudo direitinho. Até que meu pai saiu de casa para trabalhar. E quando ele chegou em casa, ele falou que ele ia sair de casa para viver. Em resumo, foi exatamente isso. Eu nunca vi minha mãe e meu pai Abandono, brigaram. Ele saiu de casa para viver, mas com outra mulher, com outra casa, com tudo. Ele saiu de casa para viver. Trocou de família. Exatamente. Como se pessoas fossem trocáveis, né? Um parêntese. Enfim. E desde então, eu peguei isso muito da minha mãe. Então, me assustou muito o que vocês falaram da dança. Me assustou mesmo, de verdade, assim, porque eu vi ela. Minha mãe segurou na minha mão e falou assim: é nós por nós. E esse nós por nós eu carrego para o feminismo de uma forma geral. Eu não quero saber se a pessoinha ali da rua, eu não conheço, mas se ela tá passando por alguma coisa, é nós por nós, porque mulheres têm que ser assim. E a minha criação foi toda assim. Foi eu pela minha mãe, e a minha mãe acabou depois engravidando, eu mais tarde da minha irmã. Então sempre foi eu, minha mãe e minha irmã. Agora o Papai do Céu já levou minha irmã, então voltou a ser eu e minha mãe. Porque, assim, na época, meu pai saiu de casa, meu pai quis voltar, obviamente, né? Sempre tem essa história, né? Tem que ser a família tradicional brasileira. E minha mãe era muito... Tem até um script, né? É impressionante, assim. E as pessoas questionavam a minha mãe, por que a minha mãe não voltava? Porque ela ia ser uma mulher solteira, com filho. Isso era uma vergonha. Kátia, você não tem vergonha? As pessoas perguntavam para minha mãe. A minha mãe, às vezes, tinha vizinha que a gente ia tomar café... Que a gente ia tomar café e a vizinha simplesmente não chamava a gente mais, porque ela era casada. Aí minha mãe era uma ameaça para a pessoa casada. Existe até hoje, até os dias atuais. Aí na escola também, eu não tinha pai. Então eu não tinha ninguém para estar lá, para me proteger e tudo mais. Sim. Então eu vim muito disso. Então tem coisas que ainda realmente me assustam. E assim, voltando para minha vida hoje, né? Eu sou uma mulher casada, eu escolhi casar, essa foi uma escolha minha. E eu falo para Michelle, existe uma música que ela foi uma música que eu entrei, que é Love Set You Free, que é o amor liberta, e ela significa tudo para mim, porque eu estar ali casando, cada passo que eu dei foi uma libertação para mim. Porque eu tinha na minha cabeça que depois disso, depois de tudo que eu passei, depois de tudo que eu vi, óbvio, minha mãe sofreu muito. Sim. Então eu via minha mãe sofrer muito. Então para mim, na minha cabeça, eu tinha que proteger, sabe, nada, já que o homem saiu de casa, então eu tinha que fazer Assumir esse esse papel. Sim. Mas não, eu sou o meu papel. Exato. Não tem que pegar papel de ninguém. E a gente pode se proteger. Tem que ser nós por nós, literalmente, sabe? Sim. Então, eu botei na minha cabeça que eu ia ser feliz, que eu ia ser autossuficiente, e isso ainda está na minha cabeça, mas sozinha. Sim. Então, até meu processo de casamento também foi um processo de libertação para mim, porque eu falei assim, não, essa é a minha escolha que eu tô fazendo, isso vai funcionar. Espero eu que por muito tempo, mas também se não funcionar, eu sou autossuficiente, Sim. eu sou feliz, eu sou dona da minha felicidade. Então, é isso que eu busco, justamente pela nossa história de vida, minha, da minha mãe, enfim, por mim e por nós. Então, só pegando uma brecha aqui no que a Bárbara está falando sobre essas relações familiares, eu lembro muito de umas passagens familiares minhas, das minhas tias dizendo: quando você tem que arrumar um homem rico. Gente, quem nunca? Sim. Aí eu ficava assim, mas por quê? Ué, Sim. pra ele te dar uma vida boa. Eu fiquei assim, mas eu posso fazer isso. É mais fácil eu comprar um Agora, marido. não, agora você Entende? imagina você crescer ouvindo isso e se achar capaz de fazer isso. É muito difícil. Sim. Não. a minha O que você fez foi uma virada de chave. Virada de Nossa, chave. Quem Não. que ama a minha mãe até hoje, porque minha mãe, nossa, mas você vai ser uma mulher sozinha. E aí, Minha mãe fala, imagina. Não, gente. eu tenho Deus, Isso que eu sou falei da muito feliz. diferença, que vocês tiveram a familhinha e tiveram que quebrar isso, para quem tem essa liberdade em casa também é uma quebra, porque o que acontecia no meu caso? Eram 4 mulheres, 2 lésbicas.
A minha mãe, desquitada, que era até a palavra da época, desquitada É. era a mesma coisa que puta. Porque Sim. desquitada É era uma mesmo, não sabia disso. Um a preconceito mesma absurdo. coisa. Pra mim Aí eu era de cresci numa você. casa que as mulheres que eram as comandantes, mas eram mulheres que foram, Hostilizadas. primeiro, foram deixadas por homens, Sim. né? Porque foi, minha mãe A teve, mulher ficou não eu e o deixa. filho, meu pai. Então, mas só que eu cresci pensando, pô, foram mulheres que viveram independente de homens. Elas deram o jeito Quer delas. dizer, tinha uma forma de olhar do ponto de vista Exatamente. positivo, mas... Só que era o ponto de vista positivo, mas como eu falei, a sociedade continua dizendo que não. Então, É. como é que eu cresci? Uma mulher que ora parece puta, ora parece lésbica. É, Sim. repetindo o Já E aí, padrão. o passei que dessas eu fases fiz? também. Catei os caras que comprovassem isso. Uhum. Casei com caras machistas instáveis que falavam, é mesmo, se você for dançar lá, ainda comprava que dançar é coisa de... E aí eu ia, tentava, eu falei que a Carol ainda há pouco reflete no nosso corpo, né? Tava falando, Carol, Sim. o efeito sanfona total, que eu tava 20 quilos a mais a menos, porque eu tava dentro de uma relação que eu queria fazer isso que você falou, pela tua mãe, Sim. eu quis fazer em outras famílias. Essa daqui vai Uhum. dar certo. Só que é inconsciente, gente. Até a gente conseguir quebrar. É. Quando eu tô assim, o cara Sim. é outra pessoa. Aí quando tava, entendeu? Mas isso Uhum. acabou. Tem 2 anos e meio que é eu e não Já vai ter foi, negócio. né? Não, Tem minha uma filha. coisa que eu falo pro meu marido amigo, você não casou enganado. Mas E eu acho não quero mais muito... casar, não. Pra mim, Não isso tem- Eu seja acho- feliz, mas eu não quero sim. mais. Ali, ó. Eu tô comendo o véu. Toda hora eu coloco o véu e os caras ficam achando que eu uso véu pra dizer que eu quero casar. Não, é um exorcismo. É verdade. Muito É bom, um exorcismo. muito bom. Não Eu tô falando, entendem isso nem é a real. mensagem, Não, né? Sim. porque tem os caras que eu andei falando, e sabe o que eles falam depois? É porque a gente tem medo, porque às vezes você mostra de uma forma, mas não sabe se vai chegar aí, você com véu de noiva. Cara, isso é problema seu. Você tá criando essa expectativa, não eu. Aí os caras jogam aquilo de jogar pra gente, pra mim. Eu tenho medo que você esteja criando uma expectativa diferente. E autoestima aí de querida, novo. é especial. Tá achando que é único? Não, eu quero Autoestima. chegar e comer o véu de noiva. Eu quero Uhum. mostrar sexo com véu de noiva. A roupa de noiva é um dos maiores símbolos de opressão nossa, Sim. sabe? Feminina. Ao longo do tempo, a roupa Sim. branca, a A roupa roupa de branca- noiva e o véu. É pra não Aham. ser vista, é pra outro cara não te querer, é pra dizer que você é Pureza, virgem. é. A Então, pureza, meu filho, eu exato. uso sensualmente, no meu sentido de sensual, toda hora tem um Sim. pelado ali com véu, tem Deixa eu rebolando falar, com deixa eu véu. falar essa- disso rapidinho, fala. que isso é uma coisa que me toca muito. Até de machismo também, acho que entra um pouco, porque quando eu fui procurar meu vestido de noiva, obviamente que isso foi entendido por mulheres também, né? E Sim. elas, as mulheres perguntavam, mas você vai emagrecer, né? Uhum. Pra Sim. caber. Que- Aí teve uma hora que eu falei, não, Meu corpo é esse. o meu corpo é esse, e que tem que caber em mim é o vestido, não sou eu que tenho que caber no vestido. Sim. Então, isso, eu quero que fique esse recado As também. pessoas falam sem perceber que tá Exatamente. machucando, tá ofendendo os outros. Eu É, sem quero que fique reprodução, esse- né? é. Eu vi o Galo cantar, tipo- falou também, é. Eu quero que fique esse recado também para as mulheres, pro meu ensaio, mas de um geral, a gente não tem que caber em lugar nenhum. Sim. Lugar nenhum. A gente não tem que emagrecer para tirar foto ou para fazer qualquer coisa. A gente tem que se sentir bem, porque é isso que esse universo patriarcal machista quer que a gente seja. Quer que a gente esteja completamente dependente deles. Do olhar deles, Do né? E olhar se diminua deles, para caber o Da tempo todo. aceitação É. deles. E a gente, literalmente, a gente não precisa disso. Então, que fique esse recado também. Legal. Isso é uma Bárbara. outra coisa, só um adendo. Quando eu comecei a Zumba e depois falei, não é a Zumba também. Porque tinha uma mensagem de... Eu vi um cartaz, emagreça e seja feliz. Eu falei, eu nunca vou vender isso. Entendi. E aí a gente recebia a divulgação. Aí eu comecei a falar para as minhas alunas, olha só, você vai ser feliz com 40, 50, 100, 200 quilos. Porque você vai descobrir que é feliz. Então, quando você Exatamente. olhar no espelho, você vai ser feliz com o peso que você escolher ter. E, obviamente, Sim. quando vem uma aluna que me fala que quer emagrecer, eu trabalho isso com ela. Mas sempre falando que a felicidade não vai nascer quando ela perder quilos. Ela Sim. primeiro vai nascer. Sim, exatamente. E é isso que importa, Exatamente. né? Isso tem que importar. Agora eu queria que vocês falassem, não precisa falar uma de cada vez, não, vocês podem ir se complementando. Sobre como vocês se sentem, já que tá assim, como eu falei lá no início, né? Vocês foram escolhidas a dedo. Então, assim, como vocês se sentem em relação às mulheres que não têm liberdade com seus corpos? Como que fica, assim, claro o que elas estão perdendo com isso? Porque pode parecer que é só sobre um corpo, mas é sobre diversas outras coisas, outras prisões. Como vocês se sentem? Sejam sinceras se vocês se sentem, assim, sei lá, piedade, eu me sinto acima, enfim. É com vocês. Falem aí o que vocês sentem em relação a isso. Eu sinto pena.
Eu tenho essa sensação, assim, ao mesmo tempo é uma pena que eu quero abraçar e É um compadecimento, É que isso. a palavra pena, às vezes, não remete a uma Pega superioridade. E a aham, gente sabe que não É. é quando a gente, eu sei que sim. você tem, Carol, Michele também, porque a gente tem mais ou menos o Mas às mesmo vezes nível de você não cabeça. sente uma superioridade? Cara, na verdade, não é a palavra superioridade. Eu sinto que eu posso ter mais possibilidades. Uhum, Eu sou menos limitada. É uhum, isso, é limite. Entende? Menos Então, isso não limitada. tem a ver com uhum. superioridade, tem a ver com, caramba, talvez ela pudesse aproveitar melhor. Porém, até isso no discurso que eu faço, porque aconteceu uma outra coisa com essa levantada de muitas mulheres com o feminismo, com a intelectualidade, eu esbarrei em uma outra questão. Quando a gente fala a palavra sensualidade, como ela bem lembrou, uma mulher intelectual não pode ser sensual. Uhum. O feminismo, Porque uma em coisa alguns anula a outra. momentos, colocou a mulher em outra caixa. Então, se eu sou feminista e eu estou tirando foto assim, eu coloco língua para fora, as minhas amigas feministas acham um absurdo porque eu estou me objetificando, eu estou hipersexualizando. Então, eu tenho que sair da caixa da minha liberdade e entrar numa outra caixa que eu não posso, porque senão os homens vão olhar de novo. Elas, sem perceber, estão me colocando em outra. Uhum. Agora que eu tenho conhecimento, então eu não posso mais ficar nu e rebolar do jeito que eu quiser, botar a língua para fora. Eu tô falando porque são exatamente coisas que eu ouço. Sim. Uma vez eu estava numa live com pseudo-amigas, porque para mim é pseudo-amigas, a gente até se conheceu há pouco tempo, e do nada a menina falou: "Ah, mas você fica colocando a língua para fora quando você dança". Eu falei: qual a Gente, mas a língua relevância? é É. sua. Não, e qual a relevância? E por que que você... Olha só o quanto ofendeu a ela a liberdade de colocar a minha língua para fora. Porque para ela isso era um ápice da sexualidade, era um ápice da me colocar. Eu tava nua para ela colocando a língua para fora. Sendo que vem de uma coisa que é um olhar sexualizado, que qual a primeira coisa que a gente faz com criança pequena? Criança Sim. não dá língua? A gente não brinca de dar língua? Aí uma amiga minha, psicóloga formada e toda liberal, ela também uma vez me questionou isso. Eu ficava fazendo direto e ficou uma trademark. Todo mundo falava de eu botar a língua para fora. Nessa época que a gente ficou isolada, a gente ficou se experimentando. Eu fiquei me experimentando nesses rios no Instagram. E aí um dia eu falei para ela: Maria, as crianças dão língua. Língua é um negócio natural. A gente que vai escolher onde vai colocar quando eu vi alguma mulher com a Quem língua tá para fora. hipersexualizando Quando a não gente sou é eu. adolescente, não teve uma fase, não sei se vocês tiveram, pirulito, aí tava, sei lá, onde se fosse pagode, não sei o que lá, e tirava uma foto com a língua pra fora com as amigas. A gente vê hoje em dia os adolescentes fazendo igual. Então, por que esse peso? E uma língua. Imagina um ensaio Sim. nua, Mas também, por uma que que a gente tem que sombra. ficar cabendo em caixa, né? Eu não entendo isso, Isso né? que foi, para mim, uma parte, isso é importante ressaltar, uma parte que o feminismo fez foi encaixotar, porque eu tenho amigas que estão muito, agora começaram esse letramento, eu já até falei que eu não tenho carteirinha nenhuma, tá? Muitos anos eu não tinha antes. Minha vida me fez ser uma mulher livre, uma mulher que respeita as outras, porque era assim que era a minha casa, era assim que as mulheres comandavam e tentavam viver e sobreviviam, cuidavam dos filhos. Não foi um cara, meu pai largou a gente lá de qualquer maneira, foram minhas tias que resgataram a gente, sabe? Foram mulheres, inclusive umas lésbicas. Então, essas mulheres me mostraram. Eu não precisava de uma carteira e de um livro, obviamente que depois eu fui ler, mas eu não precisei, então também não preciso agora dessa carteira me dizendo que, ai, mas colocou a Anitta não simboliza o feminismo, Uhum. entendeu? Fala, E Carol. só respondendo a sua pergunta, eu não sinto pena. Na verdade, o que eu faço é acompanhar o processo delas e, na medida do possível, de uma forma mais sutil, oferecer essas ferramentas. Eu digo isso porque eu tenho alunas que são até amigas, mas que elas têm um relacionamento com um cara que é machista pra caramba. Sim. E isso traz muitas travas na dança dela. Uhum. Dessa, E na né? vida também, E né? na É. vida. Sim. Então, assim, ela quando dança comigo é uma pessoa, quando ela dança com ele é outra, Sim. né? Então é muito interessante observar isso de fora, mas assim, por eu ter esses relacionamentos, tanto com essa aluna, tanto com a pessoa que está com ela, eu preciso ter cuidado. Então, acho que eu acabo sendo mais sutil. É, Entendeu? muito Então, bom assim, eu meio isso. que respeito o tempo, porque eu Sim. também sou uma pessoa em libertação, né? Sim, mas Eu ainda estou É, em você libertação. veio de lá, então Eu você consegui- entende qual é o Sim, caminho, né? eu consegui um lugar muito maneiro, assim, dentro da dança, de ser respeitada como mulher dançarina. Sim. não, isso é Porque incrível. eu Mas, fui... Carol, isso Cara, daí que você está eu- falando não tem a ver também, isso para nós, professores, isso é primordial, porque as pessoas às vezes confundem. Quando eu falo de liberdade, de sensualidade, de encontrar o seu lugar no meu trabalho, eu posso ser o suprassumo da sensualidade, mas eu sempre falo para as meninas que elas vão chegar no delas, e para algumas alunas, eu escrevo isso.
É largar um relacionamento tóxico, é começar uma faculdade, é passar a usar um batom vermelho, é usar uma saia, é voltar a estudar. Esse É dizer lugar não. da Sim. liberdade, é dizendo, da liberdade, não vai passar pelo mesmo. É. Não é porque eu tenho total que a minha aluna vai rebolar igual isso, aquilo. Não é porque eu estou solteira que eu estou falando, não. Eu falo com mães, com avós, que elas podem ser livres e sensuais e ainda assim manterem a forma que elas querem viver. Sim. Essa coisa de ser livre, de ser sensual, não tem uma caixa, O meu sabe? ponto aqui Essa autoestima não é uma caixa, é uma autoestima diferente. Para algumas, ai, agora eu vou ser cientista, eu não quero mais ser dona de casa. Para as outras Sim. eu quero ser dona de casa e ter 4 filhos, era o meu sonho. A gente não pode ser uma mulher que diz para outra aonde vai o sonho dela, sabe? Sim. Por isso que não tem a coisa da superioridade. Porque aquela mulher mãe de 4 filhos não é inferior a mim, ela escolheu ser mãe. E se não passa por dores, e se ela não me alertou, isso que a Carol falou, se ela não me pediu ajuda diretamente, eu também não tenho direito de dizer, sabe? Sim. Eu Exato. posso dar Senão um a gente acaba- apoio. O meu a gente ponto... acaba sendo um pouco invasiva. A gente Assim, vira um outro opressor. Existem gente. Não tem como. diversas formas de passar essa mensagem. Então, eu Sim, acho então, que o eu meu faço ponto- muito isso através do meu trabalho. Sim, e o que eu acho incrível, o meu ponto da pena, não é que eu sinto que ela é digna de pena. É que eu tenho pena porque ela não se Não dá. aproveita. Que ela não se aproveita, que enxerga. ela não se Sim, enxerga, sim, que ela não se dá a sim. chance ali de viver, de ser menos limitada. Sabe? Ela, eu tenho uma cliente que ela não fez, não vou falar o nome dela, porque ela saiu, mas ela vai saber. Ela não fez ensaio comigo porque ela falou, agora que eu estou passando a usar batom vermelho. É isso. Eu tenho uma cliente assim, Eu tenho uma alunas futura que com cliente. 60 anos foi a primeira vez que usou uma saia, porque Sabe? eu ia dar aula de short saia, isso que a Carol falou sobre o nosso exemplo. Sim. Não é só, eu vou de short saia, eu sempre ponho muita maquiagem, Carol sabe, ponho glitter, ponho não sei o que lá, independente. Isso ali é a minha forma, esse tipo de aula, né, de inspirar aquelas alunas. Parece nada, o cabelo que toda hora eu mudo, quando eu vou para as crianças, elas Você é adoram. referência. Eles adoram, Elas é. adoram o meu rosa porque é a professora sereia. Aí quando vai os adultos, nossa, não sei o quê. Esses dias mesmo eu tava no lar, lar beneficente. Aí as crianças amam, então ele tava bem rosa, eu descolori porque ele é muito preto, então eu preciso primeiro tirar a cor para depois ir pintando de colorido. Aí uma moça que trabalha lá na coisa, você usa esse cabelo, né, meio punk. E tipo, eu falei, não tem nada a ver com punk. É um rosa porque as crianças gostam de sereia, de brincar. A diretora falou, realmente, elas adoram. Tanto que eu cheguei com esse amarelo sexta-feira, eu fui ter as alunas falaram, que é isso, Que tia? houve? É. Mas entende? A gente vai por esse exemplo. É o batom que eu ponho lá, é um glitter, e ela não vai usar o vermelhão, mas ela põe um rosa. Esse short size que eu usava na aula, aí uma aluna botou, poxa, professora, é a primeira vez que eu ponho uma bermuda, com 60 anos, sabe? Sim. Mas então, foi legal você entrar nisso daí que acabou voltando numa pergunta que eu tinha que ter feito. Tinha que ter feito antes. Vocês acreditam que se vocês fossem, por exemplo, porque nós temos 2 artistas aqui e uma fotógrafa. São profissões, como você falou, Voltadas à é o arte. exemplo. Sim. Por mais que tenha muito da Michele, tem muito da professora Michele também. Carol. Tem da Carol que está se desconstruindo, mas também tem da professora que precisa. Porque assim, é igual quando a gente está montando uma coreografia. Se a gente botar um braço fraco, tem que botar o braço forte, que aí Michele, ele eu lá tenho uma frase atrás. que eu coloco toda hora que é. Foi dia do artista esses dias, né? Parabéns pra gente. Foi, acho que 24. A professora resiste para que a artista exista. Eu preciso ser professora e também seguir alguns cronogramas que a gente precisa como professora, como isso. Liberdade, aquela música do Legião Urbana, disciplina e liberdade. A gente não vai abrir mão da disciplina porque as pessoas pagam para a gente um conjunto de linguagens. Então, a gente vai ensinar de acordo, a gente vai colocar o que a gente aprendeu enquanto ser humano, enquanto alguém que acredita em alinhar propósitos para mudar a sociedade, vai colocar. Mas ainda assim, a gente é professora. Tem que haver também essa separação, até para a gente não cair num lugar de superior e de mandar Sim. na pessoa o que é essa Então liberdade. você tem uma noção claríssima sobre essa separação, correto? Tem que ter. Você seria exatamente como você é se você fosse, por exemplo, uma advogada? Respondam para mim. Administradora? Sim, Você seria exatamente o que você é. sim. Carol e Michele, que são artistas, fica mais difícil, né? Eu seria 2 pessoas. Eu seria 2 pessoas, como já fui, como às vezes sou. A mesma pessoa que eu sou. Independente do que eu estivesse fazendo. Uhum. Eu tô dizendo isso porque eu também já habitei em outras áreas que não a artística. E por muitos anos eu habitava
artística e administrativa, Paralelo. né? Eu tinha a vida dupla de Clark Kent. Então, eu era a mesma pessoa. Claro que tinham coisas que eu tinha que ponderar porque seriam muito agressivas no meu ambiente de trabalho. Perfeito. Mas a minha essência era a mesma. No meu caso, eu Uhum. tenho É. que ser isso, eu acho importante saber, porque eu trabalho com 3 públicos principais, que são muito diferentes. Crianças, em lares beneficentes, sociais. Terceira idade, muitos também em projetos sociais. São 4, na verdade, gente. Casais com dança de salão, aula particular, e essas mulheres com aula sensual. Não tem como, eu não posso ser a mesma. Eu não posso chegar numa aula de casal. E isso não é nada de porque sociedade isso aquilo, não. Isso é porque a gente também tem que saber se adaptar aos lugares. Não, e o que a sua linguagem para um grupo não pode ser. Exatamente. Ah, eu adoro ser sensual, usar transparência e tal. Aí você me convida para o seu casamento. Vai ser lugar? É. Não. Uhum. Ah, mas então você está se tolhindo? Não. Eu sou uma pessoa Não, que eu vive em concordo, sociedade, eu vou me concordo, adaptar a cada. Isso Entendeu? é questão Eu de estou para um ser- casal, eu não vou dar aula para o casal com esse short e saia que eu vou dar aula sensual para as mulheres. Porque ele não cabe, eu vou tocar o corpo daquele cara e da esposa dele, eu vou estar falando de outras coisas. Então, eu acredito que a gente tem que chegar nesse lugar. Porque quando a gente é mais nova, às vezes a gente acha que tem que ser a gente em qualquer lugar. E não sei- Não tem. Não, eu perguntei isso porque, assim, nós vamos colocar, para quem quiser assistir, outras mulheres vão assistir, e aí que fique claro para elas as facilidades que nós temos para ser assim, o caminho que nós temos, as ferramentas. Porque, por exemplo, Eu sou parênteses de novo, porque eu corto demais, mas você usou o exemplo do direito, eu lembrei. A maioria das minhas alunas veio do direito, advogada, e depois das aulas, principalmente essa do My Dance, Mix Dance, saíram da área. E um monte delas, maravilhosamente, foram trabalhar com arte e espiritualidade. Eu tenho um monte de aluno que entrou lá Terapeutas. advogado e viraram terapeuta holística, É viraram, muito maior. viraram taróloga. É incrível, sabe? porque é uma Ela descobre de verdade quem ela pode ser, sabe? É porque é uma área assim que encaixota, como a gente falou diversas vezes aqui. Sim. Então, não adianta criar, digamos que assim, um ranço por mulheres que têm as suas liberdades, porque elas têm outras histórias. Sim. Elas estão em momentos que cabem a ela ter Exato. aquela liberdade, né? E também não adianta a gente se sentir superior, porque nós estamos em momentos que permitem que a gente tenha essa liberdade. Agora, por exemplo, se a gente fosse falar de liberdade financeira, eu já sairia na desvantagem. Não, e o que você falou é momento, a palavra real é momento, que quando eu falei do paralelo das minhas relações emocionais. Porque eu acabava tendo que ser uma no trabalho e uma em casa, a ponto do meu trabalho virar o meu amante. De uma Só- realidade. E quando a gente só- fala de liberdade financeira, a gente também entra no universo do machismo ali. Exato, eu ia falar isso só para completar, né? Eu acho que eu alcancei muito a minha liberdade financeira devido ao exemplo da minha mãe, que viveu por muitos anos essa coisa do eu preciso casar para me salvar financeiramente. Não que ela não ame meu pai, gosta dele, sim. né? Tá lá firme e forte ainda. Mas teve muito dessa coisa de ser subjugada nessa parte do o homem sai para trabalhar e a mulher fica em casa. Então, tipo assim, coitada, minha mãe ficou uma pessoa Teve que muito se neurótica. submeter a A muitas minha coisas. mãe, a minha Ah. mãe foi julgada porque ela saía de casa para trabalhar. Caramba, ainda também tem essa versão. Amiga, não tem. Ou a gente Entendeu? é sargento ou é piranha, É. não tem Não, nada. mas é legal que aqui a gente trouxe bem isso. Na verdade, assim, eu queria escolher 3 mulheres com. Eu falei, né? Como se eu estivesse fazendo uma entrevista de emprego, assim. Eu quero que seja assim, assim, assim. Mas acabou que vocês são completamente diferentes. Eu adorei por causa disso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Eu Michele. queria ter Muito mais bom. tempo, porque 3 Sim. pessoas com muito, muito conteúdo, muita história linda, muita coisa pra gente. Porque eu estou fazendo isso para a gente entregar. Então, outras pessoas se identificarem, outras pessoas buscarem o caminho. Também procurar vocês nas redes É uma sociais, honra, o gente. trabalho É de uma honra. vocês. Falei pra Fala ela. rapidinho as suas redes sociais, o pessoal seguir você. Eu tô no Instagram, principalmente. É Michele Dance. Então, mas é com Y, né? Aquelas coisas de artista. MYCHE, 2 L's é. Michele Dance. Legal. E você, Carol? O meu tá como Carol Marques Dancas, que é o Danças Sem Cedilha. Tá bom. E No você? Instagram. O meu é de coração Intimate.
Intimate mesmo. Intimate. Tá bom. Gente, muito obrigada. Obrigada, que agradeço. Michele. Que a Valeu. gente volte aqui. Tchau, gente. E até a próxima temporada. Esse é o último capítulo, hein? Olha que especial. Ó, dá pra botar a língua pra fora e ser carinhosa. Sexy amorosa.